Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensa e grosseiramente a ela. Sendo a Virgem conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos admiráveis que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Nosso Senhor começa sua obra de salvação pelo ventre ditoso e bendito da Virgem Maria. E também começará sua obra de vinda, e começou sua obra de vinda, e voltará um dia triunfante na glória por Maria Santíssima, pela Virgem Maria. Porque é certo para nós que um dia o Senhor voltará, triunfante, glorioso. Um dia todos os olhos o verão, todos nós o veremos em glória, como diz São Paulo apóstolo. Um dia Cristo aparecerá na sua glória. Nós o veremos. E Ele mesmo que prometeu: eu vou para o Pai, mas voltarei a vós. Ele voltará. E a sua volta se dará também pela Virgem Maria. E nós vemos São Luís dizendo que Maria se escondeu na primeira vinda de Cristo. Por quê? Nós, meu irmão, minha irmã, nunca vimos na vida, fisicamente, carnalmente, naturalmente, nós nunca vimos uma pessoa sem pecado. Nunca vimos. Nunca vimos alguém que não tenha experimentado o pecado na vida, porque o pecado que nos desfigurou, é o pecado que nos tornou feios diante dos olhos humanos. Por quê? Porque entrou a concupiscência da carne, a inclinação ao mal, o enxergar maldade nas coisas. Então nós nunca vimos alguém sem pecado, sem mancha, sem rugas. Se nós pensamos em Adão e Eva no paraíso, eles tinham isso. Havia a beleza original, a santidade original, a graça original, antes do pecado original. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, ela foi concebida sem pecado, ou seja, em estado de graça original, santidade original, beleza original. E nosso Senhor, nosso Deus, de alguma forma permitiu que ela se escondesse, para que os homens pouco instruídos a respeito do Verbo que se encarnou não olhassem para Maria de forma que a tomassem como uma deusa. Porque imagina, Paulo prega, e os homens começam a ver a pregação de Paulo e os prodígios e o tomam como um Deus. Paulo, pecador, homem falho, claro que cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, mas pecador. E o já tomaram como um Deus? Imagina se esses homens vissem a Virgem Maria sem o véu que os encobria para não ver toda a sua beleza. Véu que o próprio Deus colocou. Os homens se perderiam. Porque hoje, quando vemos as aparições da Virgem, quando vemos as manifestações das suas aparições, quanta beleza vão dizendo aqueles que a viram, os videntes, os pastorinhos. Quantos vão dizendo que a beleza é inigualável, indescritível. Por mais que tentem reproduzir, não conseguem. Imagina se naquela época Nossa Senhora aparecesse com toda esta beleza. Porque ainda hoje, existem pessoas pouco instruídas a respeito da pessoa de Jesus, Deus verdadeiro. E muitas vezes prestam um pouco demais uma devoção que sai um pouco da linha a Nossa Senhora. Beirando, infelizmente existe isso, beirando uma adoração excessiva, uma veneração excessiva a Nossa Senhora. Nessa devoção nós não sairemos disso. Pode parecer, mas não é. Não é. Pelo contrário, nós enxergamos perfeitamente bem quem é a Virgem Maria e perfeitamente bem quem é o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nossa Senhora se esconde por graça de Deus. São Dionísio diz assim:
São Dionísio disse que quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé, em que estava bem confirmado, não lhe tivesse garantido o contrário. São Dionísio está dizendo que quando ele viu Nossa Senhora, ele a teria tomado por uma deusa de tão bela que ela era, de tão atrativa que era aos olhos, se a fé que ele já estava firmada em Jesus não dissesse para ele o contrário. O que a fé diz? Que ela não era Deus. E por isso ele se firma na fé que diz. Para entendermos que vai ser de forma diversa esta segunda vinda de Cristo. Maria tem de ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela, fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. Se Maria ficou escondida, não vimos os atrativos e a beleza no Evangelho e os homens daquela época não viram, hoje não. Hoje não há mais escondimento da pessoa da Virgem Maria, dos atrativos, da beleza, da graça, da grandeza de mulher santa, pura e obediente. Por isso nós temos visto as aparições de Nossa Senhora, como Deus através dela tem manifestado o seu poder e a sua glória. Como é belo aos olhos quando nós lemos as aparições da Virgem Maria, quando nós assistimos aos filmes falando das aparições da Santíssima Virgem, as lágrimas vêm, nós começamos a pensar quão bela é esta mulher, porque esta beleza está preparando o caminho de Jesus para a sua segunda vinda. A beleza de Maria, as suas aparições, as suas mensagens estão preparando o caminho para a segunda vinda de seu Filho Jesus. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, nesses derradeiros tempos. Por quê? Ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Deus revelará Maria nesses últimos tempos, derradeiros tempos, porque primeiro ela se escondeu, se colocou abaixo do pó, para que só o seu filho fosse visto. Porque Nossa Senhora também quis esconder os seus atrativos para que ninguém olhasse para ela demais, de forma que deixasse de olhar para seu filho. E por isso Deus a fará conhecida nesses últimos tempos e a tem feito conhecida. Segundo, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Por isso Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Maria, perfeita, a nova Eva, criada e tecida pelas mãos de Deus. Na terra, bela por graça, obra-prima por graça, e no céu por glória. Se na terra Maria estava envolta de graça, a ponto do anjo Gabriel, quando chega para saudá-la, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, encontraste graça diante de Deus. No céu, Maria está envolta e cheia de glória. A glória de Deus a envolveu como um manto. A glória de Deus está sobre Maria Santíssima, porque agora a glória aperfeiçoou a natureza e a graça que haviam nela. Maria cheia de graça, agora Maria cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus. Por isso deverá ser manifestada nesses últimos tempos. Terceira razão, porque Maria deve ser manifestada nesses últimos tempos, sendo a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo. Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus o seja também. O conhecimento da Santíssima Virgem é o que precederá a vinda do sol da justiça, que é Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos nos preparar. Olha quantas aparições de Nossa Senhora, você católico. Olha as aparições da Virgem Maria, o que ela tem feito? O que as aparições nos dizem? Meu filho está prestes a voltar. Vemos em aparições Nossa Senhora dizendo, o braço de meu filho está pesado.
Penitência, penitência, penitência. Vemos em Garabandal, onde Nossa Senhora apareceu, a taça da cólera está transbordando, está prestes a transbordar. As aparições de Nossa Senhora apontam para a vinda de Jesus, é o que São Luís escreveu. É o que São Luís disse, ou seja, a aurora está precedendo o sol. Nossa Senhora está precedendo a vinda de seu Filho Jesus. Quarto motivo porque ela deve ser conhecida. Visto ser ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós da primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda, embora de maneira diversa. Se foi o caminho da primeira vinda, também será o caminho da segunda, claro, de forma diversa. Se a primeira vez foi nascendo, foi estando no ventre, foi recebendo um corpo, na segunda Nosso Senhor não estará no ventre. Por isso nós não podemos nos enganar, meus irmãos, porque nós celebramos todo ano o Natal. Celebramos todo ano o Natal com o Advento, que é o tempo de preparação, de espera. E muitas pessoas se enganam no Natal. Jesus não vai nascer de novo. O meio da sua primeira vinda no ventre de Maria não vai se repetir. Claro que nós damos uma ênfase especial para a encarnação do Verbo, principalmente você que está se consagrando a Nossa Senhora, nós olhamos de forma especial para a encarnação do Verbo, mas o Verbo não se encarnará de novo no ventre da Virgem Maria. Por isso, neste Natal, preste atenção, quando chegar o Advento. O que as leituras no Advento nos mostram? A segunda vinda de Cristo. Então o Advento é para esperarmos a segunda vinda. Cristo voltará. Jesus voltará. Se na primeira vinda foi pelo ventre, agora na segunda vinda será por Nossa Senhora aparecendo, falando, nos preparando, nos exortando. Penitência, penitência, penitência. Chega de ofender meu filho. É o que nós vemos em Fátima. Por isso precisamos nos preparar, porque Nossa Senhora, de forma diversa, agora está preparando o mundo para a segunda vinda de seu Filho. Quinta razão, porque Maria deve ser conhecida e manifestada. Como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida, porque encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem a não procurar. Não pode procurá-la quem a não conhecer. Pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Maria deve ser conhecida, e não será conhecida se não for buscada, e não será buscada se não for amada de todo o coração, de toda a alma. É preciso que, além de conhecer Nossa Senhora, além de ser devoto, entregue a ela, você seja um propagador desta devoção. Você fale com amor sobre a Virgem. Você pregue sobre a Virgem com amor nos lábios, nos olhos, na voz e no coração, para que mais pessoas conheçam, amem e procurem a Santíssima Virgem Maria. Sexto motivo, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres, pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Maria vai brilhar em misericórdia para reconduzir amorosamente todos os extraviados, todos aqueles que são católicos e estão extraviados, e até mesmo aqueles que não são católicos, retornarão ao seio da Igreja por misericórdia, por meio da Santíssima Virgem. Nós temos visto nesses tempos, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas têm voltado para a igreja, quantos protestantes têm voltado para a igreja, porque viram na Santíssima Virgem um meio perfeitíssimo para chegar a Jesus, porque reconheceram que não são capazes de sozinhos chegar a Jesus, porque viram quão grande obra Deus fez nesta Virgem, e por misericórdia desta Virgem voltarão a Jesus. Brilhará em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos,
judeus e ímpios endurecidos, que se voltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. Nossa Senhora brilhará em força para se opor aos inimigos de Jesus, aos inimigos da igreja, aos inimigos de Deus. E brilhando em força, Nossa Senhora colocará por escabelo de seus pés todos esses inimigos. Serão depostos, serão espoliados, serão envergonhados. Podem parecer fortes em força humana, em palavras humanas, mas espiritualmente não têm força para guerrear contra a Suprema Rainha, porque a força de Maria é a força de Deus. E finalmente ela deve brilhar em graça para animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Nossa Senhora levantará um exército e brilhará em graça para sustentar este exército, para que eles fiquem firmes nesta luta, combatendo pelos interesses da Suprema Rainha. Quando eu falo de soldado da Virgem Maria, não tem como não lembrar de São Maximiliano Maria Kolbe. Estude a história desse santo, que fundou a milícia da Imaculada, que levantou um exército da Imaculada para guerrear contra as heresias no tempo dele e nos tempos atuais. Guerrear contra aqueles que blasfemavam contra Maria, contra o Vaticano, contra Jesus, contra a Eucaristia. Portanto, Nossa Senhora brilhará em graça para que nós nos levantemos como São Maximiliano, dizendo não às heresias, não às blasfêmias, não aos ultrajes contra a Igreja e contra a Virgem Santíssima. Sétimo motivo, enfim, Maria deve ser terrível para os demônios e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que outros. O demônio sabe que pouco tempo resta a ele. Isso está na Bíblia, na palavra de Deus. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, foi fazer guerra aos descendentes da mulher. Está em Apocalipse. Quando nós vemos a figuração do dragão e da mulher revestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Meu irmão, minha irmã, o demônio está guerreando contra os fiéis servos da humilde rainha do amor. A humilde rainha de Jesus, a humilde rainha de Deus. Humilde porque mesmo sendo rainha não sujeita nada a si, mas sujeita tudo ao seu filho, que é rei pelos séculos sem fim, e amém. O demônio, quando olha para a Virgem Santíssima, a teme e treme, porque ela é terrível para os demônios, é terrível para eles. E meu irmão, minha irmã, quando nos consagramos à Virgem Santíssima e damos a nossa vida a Ele, pode ter certeza que o demônio tem mais dificuldade em vencer os devotos de Maria do que aqueles que não são devotos de Maria profundamente. Porque se olharmos um católico que diz amar Maria, mas não é devoto dela, claro que pode haver uma vida espiritual nele, mas não será profunda, de forma que o demônio o vencerá mais facilmente do que aquele que se abandonou ao amor de Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima, do que aquele que se fez escravo de Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima. O demônio tem mais dificuldade para vencer os devotos da Santíssima Virgem do que aqueles que não são devotos. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Deste modo, o inimigo mais terrível que Deus constituiu contra o demônio é Maria, sua santa mãe. E Maria, ainda existindo apenas na mente de Deus, foi por ele dotada desde o paraíso terrestre de
tanto ódio contra este maldito inimigo, tanta diligência em descobrir a malícia desta antiga serpente, tanta força para vencer, aniquilar e esmagar este ímpio orgulhoso, que este a teme, não só mais que a todos os anjos e homens, mas num certo sentido, mais do que ao próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente superiores ao da Santíssima Virgem, visto as perfeições dela serem limitadas, mas é que, em primeiro lugar, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e a humildade desta humilha mais do que o poder divino. Deus estabeleceu a inimizade entre Maria e o demônio. Gênesis capítulo 1, 2, nós vamos ver ali: porém, inimizade entre ti e a mulher. É a única inimizade estabelecida por Deus. É a inimizade entre sua Mãe Santíssima e o demônio, entre os seus predestinados e aqueles que se deram ao demônio, aqueles que deram sua vida ao demônio. Aqueles que servem ao demônio. São Luís usa uma expressão muito forte, muito profunda. Vai chamar de satélites do demônio, satélites de Lúcifer, pessoas que se entregaram ao diabo. E muitas pessoas dessas que se entregaram ao diabo um dia se entregarão a Deus. Um dia até mesmo foram batizadas, mas se entregaram ao demônio. Em segundo lugar, Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios, que eles temem mais o único dos seus suspiros por alguma alma que as orações de todos os santos, e uma só das suas ameaças, mais que qualquer outro tormento. Isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos, e ainda hoje continuam a confessar quando são interpelados e forçados a dizer, através dos padres exorcistas, através das pessoas endemoniadas, possessas por espíritos malignos. Eles confessam que temem e tremem diante da Virgem Santíssima. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência, obedecendo. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos, entregou-os ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Santo Irineu vai dizer isso. Que se Eva perdeu todos os filhos, nós, filhos de Eva, filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, se Eva nos perdeu pela desobediência, Maria nos ganhou de volta para Deus pela perfeita obediência. É o que está dizendo Santo Irineu, traduzindo Santo Irineu: se Eva me perdeu pela desobediência, obedecendo ao demônio, obedecendo à serpente, Maria me ganhou de volta para Jesus, desprezando as palavras do diabo e obedecendo à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.